Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mayara, sou advogada. Hoje eu vim para fazer um top 5 com vocês dos direitos trabalhistas mais violados no nosso país. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado de quando surgir vídeo novo por aqui, tá bom? O primeiro direito que é mais violado no nosso país é as horas extras. Via de regra, a Constituição Federal e a CLT estabelecem que a jornada diária tem que ser de 8 horas e a semanal de 44. Porém, é uma coisa que não acontece na maioria dos casos. As pessoas elas elastecem essas jornadas. Para as horas extras, é previsto a possibilidade de estender 2 horas por dia, limitadas a 10 por semana. Porém, as empresas, via de regra, acabam permitindo que os funcionários elastecem essas jornadas em 4, 6 horas. Às vezes, dependendo do ramo da atividade, chega até dobrar a jornada de trabalho com horas extras. E muitas dessas empresas, para piorar, além de abastecer a jornada mais do que é permitido, não fazem o pagamento dessas horas extras da maneira correta. As horas extras elas precisam ser pagas no holerite. Por quê? Para terem reflexos nas demais verbas, como 13º, férias e também nas verbas rescisórias quando há o desligamento do funcionário. Ou seja, ainda que você receba, mas que você receba por fora, você está sendo lesado. A empresa ela está se beneficiando em que pese o pagamento. Por quê? Ela está deixando de pagar os reflexos que você como empregado tem direito. Então tem que ficar muito atento a isso. O segundo direito mais violado no nosso ordenamento jurídico é o intervalo intra-jornada. Intervalo intra-jornada é aquele intervalo que existe dentro da jornada de trabalho diária, que ele é destinado à refeição e a descanso. Via de regra, é claro que a CLT ela prevê intervalos diferentes de acordo com a jornada diária, mas via de regra esse intervalo é de 1 hora para aquelas pessoas que têm a jornada de até 8 horas. Antes da reforma trabalhista, acontecia o seguinte: quando esse período de descanso era suprimido, ou seja, quando o empregado não conseguia ter esse intervalo completo de 1 hora, quando ele entrava com o processo, ele recebia o valor todo como hora extra em virtude do descumprimento, mas, ou seja, o valor da hora acrescido de 50% de natureza de verba salarial que também incidia nos reflexos. Porém, depois da reforma trabalhista, o intervalo intra-jornada passou de verba de natureza salarial para verba de natureza indenizatória. Ou seja, ele não tem mais reflexo e ele é pago apenas do período que foi efetivamente suprimido. Ou seja, se Mariazinha tem 1 hora de intervalo, mas depois de 2017 só conseguia cumprir 30 minutos, ela vai receber somente os outros 30 minutos que ela não usufruiu a título de verba indenizatória. Ou seja, essa verba não vai refletir em nenhuma outra verba. Legal? Por consequência, o nosso terceiro lugar também é ocupado por uma modalidade de intervalo, que é o intervalo interjornada, que é aquele que deve existir entre um dia e outro de trabalho. O intervalo interjornada obrigatoriamente precisa ser de 11 horas. Ou seja, você encerrou a sua jornada de trabalho na segunda-feira, você precisa ter um intervalo de 11 horas entre a segunda e a terça-feira para iniciar o seu novo labor. Qualquer intervalo menor que isso, a empresa também tem que pagar. Legal? O nosso quarto direito mais violado no país está relacionado a adicional de insalubridade. Eu já fiz um vídeo com esse tema específico, depois corre lá e dá uma olhadinha, porque aqui eu só vou dar uma pincelada, legal? O adicional de insalubridade é aquele devido quando a pessoa expõe de alguma maneira a sua saúde e a sua integridade. Ou seja, ela manuseia ou ela está em contato com um ambiente que tem agentes nocivos à sua saúde. É necessário que esse ambiente ou que esses agentes nocivos tenham previsão expressa na NR15, mas ainda que tenha direito e que não seja pago durante a constância do contrato de trabalho, o empregado ele consegue entrar com a demanda trabalhista e requerer esse pagamento de todo o período que tinha direito e que nunca recebeu. É importante destacar que alguns dos exemplos mais claros sobre adicional de insalubridade é quando o funcionário está exposto a calor excessivo ou, ao contrário, frio excessivo. Um exemplo de quem adentra muitas vezes no dia em câmeras frias,
está relacionada a produtos de limpeza, como Cândida, cera, entre outros. Então, se você trabalha em contato com qualquer um desses ou com qualquer outro agente nocivo à sua saúde, vale a pena consultar um advogado para saber se você está recebendo ou não, e se você não estiver recebendo, para saber se você tem direito em entrar com a demanda trabalhista e pleitear aquele direito específico. O nossa quinta posição nesse top de hoje é o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade ele é bem similar ao adicional de insalubridade, porque ele também exige um risco, mas aqui ele está mais ligado à integridade física do funcionário e não à saúde específica. Periculosidade vem de perigo, quando você está em uma situação de risco. É o exemplo, por exemplo, daquelas pessoas que trabalham como frentistas em posto de gasolina. Eles estão constantemente em perigo porque ali é um agente inflamável. É o caso também de quem trabalha em prédios que possuem que produzem a sua própria energia, que tem lá embaixo aquelas máquinas, que me fugiu o nome agora, que produzem energia pro próprio prédio. Então você tá em uma situação de risco. Se você trabalha com eletricidade, você tá numa situação de risco e você faz jus ao adicional de periculosidade. Qual é a diferença do adicional de periculosidade e adicional de insalubridade, se falando financeiramente? O adicional de insalubridade ele pode variar em 3 níveis: 10, 20 e 40% de acordo com o risco. E essas porcentagens vai ser sempre em cima do salário mínimo. 10, 20 ou 40% do salário mínimo que vai ser acrescida na remuneração do empregado. Agora, no adicional de periculosidade, por ser mais lesivo, por existir um constante risco mesmo de vida do funcionário, ele é 30% do salário do próprio funcionário. Ou seja, ele acaba sendo mais oneroso para a empresa e mais vantajoso para o funcionário que está sendo exposto. É importante destacar que esses dois últimos, eles têm uma natureza como se fosse de indenização, por reparar a exposição que aquele funcionário está tendo naquele momento, naquele contrato de trabalho, naquele cargo. Então é muito, mas muito importante que vocês se atentem às atividades que vocês realizam, à natureza do contrato de trabalho, para saber se vocês têm direito ou não. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E obrigada! Tchau!